A paz do Senhor a todos, meu nome é Jorge Nélio, sou pastor, sirvo a Deus no campo do Tirirical, presidido pelo pastor Zé Gomes, e também faço parte da CEADEMA, filiada à CEADEMA, presidida pelo nosso pastor Pedro Aldir Damasceno. E estamos aqui para trazer um resumo, posso dizer, um subsídio da lição da Escola Bíblica Dominical. Estamos dando continuidade ao trabalho da Comissão de Educação e Cultura da CEADEMA. E nessa oportunidade nós vamos aqui para a nossa lição, que é a lição de número 9. A lição de número 9, o mistério da unidade revelada. Esse é o assunto da nossa lição. E nós observamos aqui que o mistério, já de antemão, quero passar para vocês, que o mistério aqui se refere à igreja. A igreja é o mistério que foi revelado por meio de Cristo Jesus. Então aqui o mistério da unidade é revelada. Essa unidade, ela vem por meio de Cristo Jesus. Já de antemão quero passar para vocês que essa unidade veio por meio de Cristo Jesus, porque não havia união, não havia comunhão entre judeus e gentios. Então em Cristo Jesus há com certeza essa unidade, essa união em Cristo Jesus. O texto áureo diz assim: o qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Esse é o texto áureo, verdade prática, que se encontra, o texto áureo se encontra em Efésios, capítulo 3, versículo 5. Verdade prática diz assim: Deus revelou o ministério que esteve oculto desde todos os séculos aos profetas e aos apóstolos no Novo Testamento. Verdade prática. A leitura bíblica em classe se encontra em Efésios, capítulo 3, versículo 1 ao versículo 11. Então, a gente não vai ler, os irmãos podem ler para a gente ganhar tempo, certo? Só explicando que aqui é um resumo, um subsídio da lição para professores da escola bíblica e também superintendentes, também para os alunos, para os alunos. O primeiro ponto diz assim, o mistério oculto no Antigo Testamento. O mistério oculto no Antigo Testamento. O primeiro subtópico diz assim: o conceito bíblico de mistério. O conceito bíblico de mistério. No grego, mysterion é a palavra mistério, que significa segredo ou doutrina secreta. Indica alguma verdade divina que esteve oculta e passou a ser conhecida. Então aqui nós temos a definição da palavra mistério, que a palavra mistério no grego quer dizer mysterion, que quer dizer mistério. Mistério. Interessante que mistério aqui está se referindo a alguma coisa que estava escondida, que estava guardada, alguma coisa que estava oculta, que estava guardada, e muito especialmente se referindo àquilo que ainda não estava revelado pela palavra de Deus. Interessante que o oculto aqui, e que não for revelado ainda, está se referindo a alguma doutrina ou algum ensinamento que, por limitação dos homens, não estava ainda revelado, mas sempre esteve na palavra. Por exemplo, o salmista Davi, ele diz assim: Senhor, desvenda os meus olhos para que eu possa contemplar as maravilhas da tua lei. Então estava oculto, mas ele queria que o Senhor revelasse a ele para que ele pudesse ter conhecimento da palavra e das doutrinas de Deus. Então aqui nós vamos observar também que o comentarista da lição vai dizer que esse mistério aqui não está se referindo aos adeptos do misticismo, ou seja, das religiões falsas, heréticas, que falam do misticismo, do ocultismo. Então ele vai dizer que não se trata desse mistério, mas o mistério aqui trata-se daquilo que está oculto na palavra, mas que é revelado por meio das Escrituras. Aqui nós vamos para o segundo subtópico desse primeiro ponto, que diz assim: desconhecimento
do mistério, desconhecimento do mistério, certo? Então aqui nós vamos observar que Efésios capítulo 3 e o versículo 5, que diz assim, Efésios capítulo 3 e o versículo 5. Aqui na leitura bíblica em classe, nós vamos observar que diz assim, quanto o qual, noutro século, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Então aqui nós observamos esse advérbio como, ele traz a ideia de que no Antigo Testamento foi revelado, mas que no Novo Testamento foi revelado de forma diferente. Ou seja, no Antigo Testamento ficou obscuro. É como se fosse uma mensagem que não fosse plenamente revelada. Mas no Novo Testamento, a gente vai observar, conforme o apóstolo Paulo, que foi revelado de forma plena, de forma suficiente, foi revelado esse algo que o apóstolo chama de mistério. O mistério aqui é a igreja. A igreja foi revelada em Cristo Jesus. Então aqui nós vamos aqui para o terceiro subtópico, o mistério e os profetas da antiga aliança. Então aqui nós observamos Gênesis capítulo 12 e versículo 3, que o próprio Deus vai dizer para Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus está dizendo para Abraão, aqui no Antigo Testamento, que todas as nações estariam juntas, estarão fazendo parte da mesma família em Cristo Jesus. Então aqui nós vamos ver que foi revelado também no Antigo Testamento, não de forma plena. De forma plena, esse mistério foi revelado no Novo Testamento. Nós sabemos que há também as barreiras raciais, em relação a raças, tribos, que por motivos raciais viviam separadas, ou separados, essas tribos, essas nações. Mas a palavra nos diz, em Efésios, que Cristo derrubou a parede da separação que estava no meio. Então, por meio de Cristo, o homem passou a ter acesso a Deus e essa desunião, essa barreira, essa parede caiu. E hoje, tanto os gentios quanto os judeus estão congregados em Cristo Jesus. Essa aqui é a verdade. Por exemplo, lembro-me do movimento espiritual que aconteceu na Rua Azusa, no tempo do William Seymour, nos Estados Unidos, Los Angeles. A história diz que lá havia negros e brancos, todos juntos, glorificando a Deus. Mesmo porque nos Estados Unidos havia muito racismo, muito preconceito de brancos para com negros, mas o Espírito Santo juntou todos ali na Rua Azusa, glorificando e exaltando, sendo batizados com o Espírito Santo. Aqui, nós vamos agora para o segundo ponto. Aqui nós vamos observar, comentar aqui o primeiro subtópico do segundo ponto. O segundo ponto fala assim, o mistério revelado no Novo Testamento. O mistério revelado no Novo Testamento. Primeiro subtópico, revelado aos apóstolos e profetas. Revelado aos apóstolos e profetas. Ou seja, no Novo Testamento, esse mistério foi revelado. E ele foi revelado aos apóstolos e profetas. Primeiro nós observamos que foi revelado ao apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo teve o privilégio de receber a revelação desse mistério. E ele mesmo vai dizer que era prisioneiro de Cristo, ele mesmo vai dizer que Cristo vivia nele, ele mesmo vai dizer que ele era servo, ele vai dizer que ele era doulos, né, no grego, servo, escravo de Cristo. Então, o apóstolo Paulo, como escravo, como servo, com certeza recebeu a revelação do mistério por meio de Cristo Jesus. Então, o apóstolo Paulo vai dizer que o evangelho, ele recebeu, não foi por vontade de homens, mas por vontade de Deus. Ele recebeu de Deus. O próprio Cristo apareceu a Paulo e revelou ao apóstolo Paulo os mistérios. E Paulo tornou-se pregador, propagador das boas novas de salvação. A expressão que Paulo usa, que ele não aprendeu de homens, mas aprendeu de Cristo,
porque o apóstolo, ele tem essa prerrogativa, né? Ele andou com Cristo, ou seja, Cristo apareceu a ele, né? Cristo andou com os outros apóstolos, e com o apóstolo Paulo, ele apareceu a Paulo em Damasco, né? Em Damasco, no caminho de Damasco, Cristo apareceu a Paulo, e Paulo sempre ouvia a mensagem que sussurrava de Deus por meio do Espírito Santo nos seus ouvidos e no seu coração também. Então, ele como apóstolo, ele recebeu a revelação divina. E não, aqui nós vamos observar que ele fala também da revelação divina e não sabedoria humana. A sabedoria humana, ela simplesmente se inclina para revelar aquilo que o homem pesquisa, aquilo que o homem estuda. Mas existe de fato a revelação divina, aquilo que Deus nos revela por meio da sua palavra, por meio do seu Espírito Santo. E aqui nós vamos observar também o segundo subtópico, que fala sobre o mistério ocultado revelado. O mistério ocultado revelado. Diz assim, em termos gerais, mistério revelado é a igreja. Ou seja, em termos gerais, o mistério revelado é a igreja. A igreja é que é o mistério que foi revelado por meio de Cristo Jesus. E nós vamos observar que por meio dessa comunhão, dessa união, dessa unidade, nós estamos juntos. Tanto os gentios quanto os judeus estamos juntos em Cristo Jesus. Isso aqui é a verdade. Nós vamos aqui ver o terceiro subtópico, diz assim, a magnitude do mistério, a magnitude do mistério. Preste bem atenção, esse mistério é de grande magnitude, é algo extraordinário. Se a gente for observar bem, como os judeus não se relacionavam com os gentios, e havia essa barreira racial, havia esse preconceito dos judeus para com os gentios, e a mulher samaritana, ela mesma disse para Jesus, os judeus não se comunicam como os samaritanos. Nós vamos observar que ali a mulher samaritana diz, Jesus, nossos pais adoravam neste monte, ou seja, ela aponta para o monte Gerizim. Mas a palavra diz que Jesus diz assim, a hora é em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade, porque o Pai procura tais, que assim o adorem em espírito e verdade. Então ali nós vamos observar que Jesus estava desfazendo essa ideia de que se deveria adorar só em Jerusalém, só no templo em Jerusalém, porque os judeus não deixavam os gentios adorarem lá no templo em Jerusalém. E Jesus vai dizer que os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e verdade. Então Jesus desfez toda essa barreira e agora nós em Cristo Jesus podemos adorar o Pai. E um só povo, gentios e judeus, fazem parte deste mistério, fazem parte da igreja de Cristo Jesus. Então, nós vamos aqui para o terceiro ponto. O terceiro ponto fala sobre o ministério pré-estabelecido por Deus. Pré-estabelecido por Deus. Nós vamos observar que nada disso aqui, como diz aqui a lição, Deus não foi surpreendido com o pecado de Adão. Desde a eternidade o Senhor pré-estabeleceu um plano para ser executado na plenitude dos tempos. Ou seja, nós vamos observar aqui que Deus não foi pego de surpresa. Deus, ele na sua presciência, Deus, ele já tinha um plano para a igreja, já tinha um plano para os seus servos, já tinha um plano para o povo, na sua presciência. Então, na sua presciência, Deus, como diz a palavra, né, ele é riquíssimo em misericórdia, na sua bondade, ele estabeleceu esse plano para que assim o homem viesse ter a redenção em Cristo Jesus. Então nós observamos aqui, no primeiro subtópico desse terceiro ponto, que diz assim, as riquezas insondáveis de Cristo. Insondáveis. Então aqui tem a expressão riquezas insondáveis. É algo que a gente não consegue sondar, é algo imensurável, é algo glorioso, é algo majestoso. E aí nós vamos ver lá em 2 Coríntios, capítulo 4, e o versículo 7, que o apóstolo Paulo diz assim, temos, porém, esse tesouro em vaso de barro. Ou seja, nós somos o vaso de barro e o tesouro que habita em nós é a palavra de Deus, é o Evangelho.
O Evangelho é riqueza em nós. Então nós temos aí o tesouro em nós. Nós somos vasos de barro e o tesouro é a palavra de Cristo em nós, o Evangelho de Cristo em nós. Por isso nós temos a expressão riquezas insondáveis de Cristo. Então, essa revelação, esse mistério que for revelado, são riquezas insondáveis de Cristo para nós. E aqui nós observamos também, no segundo subtópico, o termo diz assim, eterno propósito de Cristo. Esse é o eterno propósito de Cristo, reconciliar todos por meio da sua graça, da sua misericórdia. Então nós observamos que a igreja, gentios e judeus, todos faz parte de um corpo só, que é o corpo de Cristo, e que de fato a igreja ela é formada por gentios e judeus, povos de todas as nações. Então nós, só para concluir, queremos dizer que o mistério é esse, o mistério foi revelado. O mistério é a igreja foi revelada por meio dos profetas e dos apóstolos em Cristo Jesus, e nós agradecemos e que a gente possa ter contribuído para o elevo espiritual e o conhecimento de cada um de vocês. Agradeço em nome de Jesus, amém.